Nesse mundo de hoje, para a agricultura, ele é um mundo marcado por novos condicionantes, né? No passado era mais fácil o mundo. Bastava eu incorporar novas terras, não importava muito se tinha árvore, se não tinha árvore, não importava muito que tipo de floresta que era aquela, nós nem sabíamos muito bem essa coisa de bioma, isso é uma invenção, né? Bioma, o que é isso? Ninguém sabia, ninguém tratava de bioma, de coisas desse tipo 20, 30 anos atrás, e nós podíamos usar qualquer produto de natureza químico, qualquer insumo, desde que desse resultado, e a gente nem estava com tanta preocupação se estava poluindo o rio, se estava contaminando a água submarina, se estava matando passarinho, etc., etc., porque o resultado era que aumentava a produção. Quer dizer, nós não tínhamos uma preocupação com o meio ambiente, era parte daquela institucionalidade. Hoje, o meio ambiente é parte, né, preocupação com o meio ambiente é parte da institucionalidade. E nós hoje temos consciência. Hoje, nós não podemos ter nenhum modelo de crescimento às custas do meio ambiente. Nós temos já consciência disso, o nosso agricultor também tem consciência disso. Isso implica um novo condicionante. No passado, nós não estávamos também tão preocupados com a questão da inclusão social, com relações de trabalho, não é? E então, também, com isso, muitas práticas negativas eram frequentes e não eram, digamos assim, tão socialmente condenados, porque era, em muitas partes, a própria regra, não é? E a regra era aquela era a cultura dominante. Hoje não, hoje a questão da inclusão social, do respeito, né, às relações sociais, do trabalho decente, proteção do trabalho infantil, tudo isso virou, né, tá já como um elemento da cultura do agricultor e que tem que ser levado em conta como nova restrição, como condicionante. Estamos também, então, sintetizando isso, né, um consumidor muito mais atento, é um consumidor que é portador desses valores, né? Cada vez mais o mercado dos produtos agropecuários, ele exige esse conjunto de coisas. Ele quer um alimento que seja saudável, ele quer um alimento que tenha sido produzido com respeito à natureza, né? E esse novo consumidor, de fato, junto com essa nova institucionalidade social que surge, ela acaba sendo muito efetiva em fazer valer um conjunto de restrições, né, para a produção. Então, ao mesmo tempo que nós temos um setor que é visto como, né, de livre mercado, é o setor que é mais regulamentado que tem. A agricultura tem que obedecer 10 protocolos. É o protocolo de Cartagena, é o de trabalho decente, é o do trabalho infantil, é o Código Florestal, né, é o Codex Alimentar. Então, você tem uma regulamentação. E, no passado, você também tinha regulamentação, mas elas não eram observadas. E, hoje, precisamente, essas forças sociais tratam de fazer valer. Então, tudo isso cria um condicionante muito forte para a agricultura e nós temos que estar preparados para, digamos, nos adequar a esses condicionantes. Então, um grande desafio, falando, né, do desafio, né, que é o segundo tópico do painel, falando de desafio, este é um grande desafio que nós temos que enfrentar. A gente o desafio de, né, entender esse contexto, de fato, né, compreender essas tendências, né, e elas são tendências fortes, né? Muitas delas hoje já estão firmes, outras
ainda estão se manifestando, não tem tanta força, mas quando vocês se lembram o que era a questão ambiental há 20 anos e o que é a questão ambiental hoje, não é? É suficiente para não pairar a dúvida que, em um tempo muito mais curto, todas essas tendências aparecerão na nossa mesa com a mesma força de restrição, de condicionante que tem hoje o meio ambiente, que tem hoje a questão das relações de trabalho, né, que tem hoje a questão do trabalho infantil, que tem hoje a questão sanitária, que foi mencionada aqui. Então, o primeiro desafio é que a gente esteja preparado para isso. E, infelizmente, nós raramente nos preparamos para antecipar o futuro. A nossa cultura aqui no Brasil é uma cultura de reagir, não é, aos problemas, e não de nos anteciparmos. Não é? E o tal do jeitinho brasileiro, que nos permitiu chegar um pouco até aqui, vai perdendo cada vez mais o efeito. Então, nós temos que nos preocupar com isso. A história da agricultura mostra que isto é importante, e é uma história que talvez seja uma das poucas segmentos no Brasil aonde nós, de alguma maneira, né, nos desviamos dessa cultura. Por quê? Porque, de fato, quando se vê a criação da Embrapa, ou na verdade, até vamos antes, né, quando se pensa em D. Pedro criando o Instituto Agronômico de Campinas, né, a gente vê que ele estava um pouco se antecipando ao futuro. E a história da Embrapa é um pouco também essa. E a Embrapa, durante 10 anos, pelo menos, né, ela trabalhou sem dar nenhum rendimento. Ela trabalhou para acumular conhecimento, para resolver, né, para viabilizar soluções que não eram um problema naquele momento. E graças um pouco a essa postura que nós conseguimos, né, ocupar de uma maneira tão exitosa o Cerrado e se transformar uma área que era considerada improdutiva. Eu sou da área, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aprendi que o Cerrado era uma terra imprópria para a agricultura, então conseguimos, em 30 anos, transformar essa terra imprópria para a agricultura no principal região produtora de grãos e de outros produtos da agropecuária. Então, nós temos que resgatar isso. Agora, quando eu vejo as instituições, volto, portanto, à crise, quando eu vejo as instituições brasileiras, eu não vejo essa dinâmica, porque eu vejo as instituições brasileiras cada vez mais submergidas, sugadas pelo imediatismo. E a própria Embrapa, me perdoe o Zander, que está aqui, e outros colegas embrapianos, a própria Embrapa, né, está virando um pouco como aqueles universitários do Silvio Santos. Tem um problema, chama os universitários. Aí a gente que é professor ficava envergonhado, porque se fazia as perguntas mais básicas para os universitários e eles erravam, né? E a Embrapa também está ficando, porque qualquer problema chama a Embrapa. E, evidentemente, que a Embrapa não tem condições de responder à maior parte desses problemas, e, com isso, as energias, recursos, etc., da Embrapa, que deveriam, provavelmente, estar focados, né, em antecipar esse futuro. Qual será a agricultura daqui a 10 anos? Como que nós nos capacitamos? O que nós vamos precisar? Está ali no rame-rame do dia a dia, que poderia ser ocupado por outra coisa.